Nós queremos pregar nesta noite. O texto se encontra em 1 Pedro, capítulo 1, dos versos 13 aos versos 16. 1 Pedro, capítulo 1, dos versos 13 ao verso 16. E nos diz assim a santa e bendita palavra do Senhor: por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Amém. Oremos. Senhor Deus, nosso Pai, nós queremos te agradecer por este momento. Queremos meditar na tua palavra, Senhor. Queremos agradecer porque tu não tens, Senhor Deus, cessado tua voz para conosco. Tu tens sido bondoso, Senhor Deus, com teu povo, em meio a tanta tribulação nesse mundo, em meio a tanta perseguição, em meio a tantos problemas, em meio a tanta coisa. Estamos no meio de uma pandemia, mas o Senhor Deus não tem cessado a tua voz para conosco. Tu tem falado aos nossos corações. Nós queremos te pedir nessa noite que tu tenha misericórdia de nós, ó Pai, que tu possa mais uma vez falar conosco, que teu Santo Espírito possa nos incomodar, que também nos faça entender a tua vontade expressa e manifesta através da tua palavra. O que seja pregada aqui nesta noite não seja a vontade humana, mas seja a vontade que é vinda do alto, do trono da graça. Que aquilo que seja manifesto nesta noite não seja a vontade humana, mas a vontade do Senhor. Nós queremos te pedir isso, em o nome do Senhor Jesus, aquele que vive e reina para todos sempre. Amém. Meus irmãos, nós temos uma pergunta que pretendemos responder ao longo desta meditação. E a pergunta é: no que consiste uma vida de santidade? Para muitos, a vida de santidade consiste numa série de regras de conduta moral, onde o objetivo é tornar-se alguém socialmente irrepreensível, ou até ser visto como alguém de conduta extremamente ilibada, ou até mesmo alguém admirado por sua postura ante a sociedade, e não importando o que este mesmo indivíduo faça ou pense de maneira oculta. O importante para muitos é manter a aparência de santidade. Há também aqueles que acham que a vida de santidade está ligada a uma vida de privações. As privações que lhes são impostas pela vida, como se essa condição de privação e pobreza ou miserabilidade já lhe santificasse. Afinal, eles dizem: já sofro tanto nessa vida que certamente Deus não exigiria nada mais de mim, que já sou tão pobre. Ou seja, um evangelicalismo social. Muitos desses que acham que as privações é algo que tornam a sua vida uma vida de santidade, eles não entendem que o sofrimento ou essa condição de sofrimento não tem nada a ver com a vida de santidade.
Infelizmente, existe no meio do povo de Deus também esse desconhecimento do que é uma vida de santidade. Há um desconhecimento muito grande, há uma ignorância muito grande a respeito disso. E essa ignorância tem trazido uma série de problemas para a igreja. Porque pelo fato de não compreendermos o que significa uma vida de santidade, nós temos pendido para dois extremos extremamente perigosos. Por um lado, nós temos a licenciosidade, que vem sob a desculpa de estar vivendo debaixo da graça e não mais da lei. Como se o fruto dessa permissividade que vemos hoje na igreja fosse algo que se justificasse com esse fato. Não estou mais debaixo da lei, estou debaixo da graça. E se pegam os textos bíblicos de maneira descontextualizada e se colocam de forma errada essa questão de lei e graça. Isso tem causado um terrível problema dentro da igreja, porque muitos têm cometido todo tipo de pecado e imoralidade com essa desculpa. Muitos têm feito pecados tais que nem todos os ímpios são capazes de cometer. Isso até como denunciava o próprio apóstolo Paulo em 1 Coríntios 5:1. Nós queremos trazer aqui à memória dos irmãos algo muito recente. Uma figura pública do meio aí cristão, chamado meio gospel, envolvida numa questão criminal, e dentro toda essa questão, toda uma coisa extremamente suja e degenerada, que eu não me atrevo a dizer os detalhes, mas estão nos jornais, e quem já assistiu sobre todo esse caso pode ver. E sendo isso provado, é uma coisa terrível, porque eram pessoas que estavam dentro da igreja. E para a sociedade não existe essa questão denominacional. Eram apenas crentes. Isso é terrível. Pecados tais que nem todos os ímpios são capazes de cometer. Se por um lado temos essa licenciosidade terrível, por outro lado temos o farisaísmo, que nada mais faz que ter uma aparência santa e separada, mas na verdade as pessoas que assim procedem são apenas como sepulcros caiados, como denunciou o Senhor Jesus Cristo em Mateus 23, 27, em palavras muito duras. Nós vamos ler. E ele disse: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos, de mortos e de toda imundícia. Essas pessoas que por fora exibem uma aparência de santidade, mas por dentro são podres, esse exemplo é o mais perfeito possível. Sepulcros caiados. Porque nós podemos ver sepulturas belas, belíssimas, sepulturas que chegam a fazer inveja até a certas casas, mas ali dentro jaz um defunto que está podre. Assim é o interior dessas pessoas. Atitudes exteriores de zelo, mas de suas bocas não saem palavras de vida. Isto não é uma vida de santidade. Nós queremos trazer aqui algumas coisas que nós entendemos pela palavra de Deus, que pode nos ajudar a entender o que é ter uma vida de santidade diante do Senhor. Em primeiro lugar, para sermos santos no Senhor, devemos conhecer, crer e esperar
inteiramente nas verdades da sua revelação. Observe no texto que nós lemos: pois, por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Cingir o entendimento, nesse caso, se refere literalmente a uma figura muito interessante que o escritor trouxe. É cingir a cintura da mente. Veja que figura interessante. Cingir, para um bom entendimento, é passar um cinto. Quando nós passamos um cinto na nossa calça, para que ela fique firme, para que ela não caia. E essa figura de cingir o entendimento, nós podemos entender que é para pegar esse entendimento e colocá-lo na nossa mente, de forma que ele fique lá, ajustado, preso, firme, que ele continue lá. Mas o texto no original ainda é mais claro, porque o texto no original diz o seguinte: cingir o lombo do seu entendimento. Olha que figura mais interessante. Imagina só que a tua mente é uma pessoa, e essa pessoa vai passar por um deserto, que é essa vida. Ela precisa de mantimentos, ela precisa se manter. Então você vai pegar aquilo que você precisa para se manter, que é o entendimento, que está revelado nessa palavra, e vai colocar sobre os lombos dessa tal pessoa, que é a sua mente, o entendimento do Senhor, e vai cingi-lo, ou seja, vai prendê-lo, algo como a gente faz com uma bolsa, coloca e sai. Essa figura é muito interessante, porque nós estamos vendo aqui, o Senhor dizendo: pega o meu entendimento e carrega a tua mente com ele. Não só carrega a tua mente com ele, mas carrega consigo o entendimento. E como devemos, e com que devemos cingir o nosso entendimento. Interessante é que o texto que está em Efésios 6,14, ele dá uma resposta. Ele diz o seguinte: estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade e vestida a couraça da justiça. Eu achei esse termo muito claro para nós. Nós precisamos deste entendimento, nós precisamos carregar a nossa mente desse entendimento. É disso que nós precisamos, para passar por esse deserto que é a nossa vida. Mas é uma grande pena o fato da igreja, muitas vezes, igrejas fiéis, não entender que cada vez mais o distanciamento desse entendimento só traz prejuízo. O entendimento só pode vir através da observância das Sagradas Escrituras, ao passo que temos perdido totalmente a sobriedade e temos dado margem a pensamentos mundanos que tentam modificar o verdadeiro culto ao Senhor. Pensamentos que colocam o homem no centro do culto e não a Trindade Santa. Muitas vezes tem se expulsado as doutrinas bíblicas do culto do Senhor. Ora, muitas vezes faz isso para se agradar à pessoa, agradar o homem. Um pastor que há muitos anos morreu, chamado David Wilkerson, ele contava em uma de suas pregações coisas que ele presenciou, que deixou ele estarrecido, em cultos que ele viu nos Estados Unidos, em algumas igrejas dos Estados Unidos, percorrendo aquele país, que ele ficou extremamente estarrecido. Pessoas que se jogavam ao chão, serpenteando
e sibilando feito cobra, fazendo aquele barulho com a língua característico de cobra, alegando que aquilo era uma unção nova do Senhor, e outras pessoas achando aquilo ali realmente espiritual, outras pessoas latindo, outras pessoas miando e coisas desse tipo, outras levantando, balbuciando palavras sem sentido, outras rodando, outras caindo como mortos, umas cultos inteiros com pessoas rindo o tempo todo, como uma espécie de histeria coletiva, e alegando que aquilo ali era a unção da alegria, que eles estavam vendo a Deus, aquilo ali era um gozo, era uma espécie de gozo que eles estavam vendo a Deus, e rindo, e rindo, e rindo. Onde é que estava a palavra neste momento? Em lugar algum. Eu fico imaginando como é a vida espiritual, como é a vida de santidade de uma pessoa que não ouve a palavra e vai para um culto destes. Meus irmãos, isto é extremamente perigoso, porque como a igreja, com falta de sabedoria e conhecimento das doutrinas bíblicas, pode esperar inteiramente na graça que está sendo trazida, como diz o texto, na revelação de Jesus Cristo, se não tem dado ouvido ao próprio Senhor? Que o texto diz, para esperarmos nesta revelação. E como é que podemos esperar nela se não temos ouvido ao Senhor desta palavra? O texto de Colossenses 2:8, e eu estou lendo os textos apenas para que tenha uma dinâmica, estando pessoas vendo também pela internet, nós sabemos que existe essa dinâmica, mas como bons bereanos, os irmãos podem conferir depois. O texto de Colossenses 2:8 nos diz: tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Veja só, é muito fácil colocar algo, uma nova onda, um novo movimento na igreja. Isso é muito fácil. Ora, esperamos que essa igreja tenha um número de membros maior. O que podemos fazer? Um novo movimento. Mas, se não for consoante a esta palavra aqui, não vem de Deus. Porque tudo isso pode ser, como diz a palavra, vã sutileza, ou seja, algo que não tem a menor importância, algo que não vem nada a acrescentar, e não é segundo Cristo, e que não é segundo Cristo, é segundo o mundo. Meus irmãos, quando o povo de Deus tem conhecimento das verdadeiras doutrinas da graça, ele não é escravo destas falsas doutrinas. Essas falsas doutrinas prendem muitas pessoas, elas são verdadeiras cadeias. Nós vemos pessoas aprisionadas, porque se acham crentes de segunda categoria se saírem de determinadas igrejas e forem para outras. Não, essa igreja aqui eu não posso ir, porque se eu for para cá, eu vou sair daqui, os irmãos podem achar que eu não sou um crente como eles. Onde o Senhor está, onde a palavra do Senhor está, aquela igreja é do Senhor, é uma igreja que você pode verdadeiramente adorar o Senhor. Eu quero que os irmãos atentem para um texto que se encontra em Salmo 119, 41 a 45. Veja só a importância da palavra. E diz assim: venham sobre mim também as tuas misericórdias, ó Senhor, e a tua salvação, segundo a tua palavra. Assim terei que responder ao que me afronta, pois confio na tua palavra, e não tires totalmente a palavra da verdade da minha boca, pois tenho esperado nos teus juízos. Assim observarei de contínuo a tua lei para sempre e eternamente.
e andarei em liberdade, pois busco os teus preceitos. Uma vida de santidade, em primeiro lugar, consiste em conhecer a vontade do Senhor manifesta em sua palavra. Nada que você possa fazer, nenhum movimento que você possa fazer, nada que você pretende fazer, no sentido de querer mudar as coisas, querendo você ser o Deus da sua vida, nada disso adianta. Você deve ter uma vida espiritual, uma vida de santidade baseada na palavra do Senhor, nos preceitos do Senhor. Assim teremos liberdade, assim teremos uma vida verdadeiramente espiritual. Em segundo lugar, para sermos santos, devemos obedecer. Nós conhecemos essa lei, nós entendemos, agora precisamos obedecer a Deus e nos abstermos do pecado. Um dos piores desastres da igreja na atualidade é absorver os costumes do mundo no seu meio. E aquilo que foi combatido pelo Senhor Jesus Cristo, pelos seus apóstolos, pelos pais da igreja, por pastores, por vários e vários cristãos ao longo da história, muitas vezes tem adentrado nos tempos de hoje na igreja. Isto tem sido um desastre. Tem encontrado lugar dentro das igrejas. E essas práticas contrárias à palavra de Deus, muitas vezes são absorvidas pela igreja. Observem, assuntos como sexo fora do casamento, e também na adolescência, divórcio, negócios, conduta cristã, usos e costumes, e etc., tem sido tratado de maneira completamente irresponsável por alguns ditos ministros do Senhor. E com isso, a igreja tem sido levada ao erro, porque não é mais a Bíblia que tem a primazia na decisão, e sim estes ditos pastores. A Bíblia não é mais a fonte que sacia a sede por respostas da igreja, e sim muitos ditos pastores, especialistas, pseudos, especialistas em assuntos espirituais. Nós temos, nos últimos anos, algo que é até engraçado, mas uma leva de coach espiritual. Coach, eu acho que alguns irmãos sabem que digamos que é um treinamento, uma pessoa que faz palestra motivacional, e eu não tenho nada contra coach. No meio profissional é muito comum, e já ouvi alguns no campo profissional que trabalho, existem alguns, mas isso adentrou a igreja, e existe coach espiritual, ou coach cristão, ou alguns pastores que são na verdade coach. Ele não é mais pastor, ele não mais fica nesse formato que é antiquado, né? Um púlpito, eu parado aqui, com o microfone estático, com um paletó, eu estou até sem gravata, né? Mas ele fica totalmente livre, com uma calça jeans, todo na moda, com a camisa da John John, né César? Com o microfone na mão, anda de um lado a outro. Você pode, meu irmão, o que você está passando? Você está mal? Deus tem uma bênção para você. Se você tem alguma coisa no seu coração que você está querendo, pensa firmemente nisso, Deus vai te dar. Sabe aquele positivismo, coisa que é natural de trabalho, de vendas principalmente? Isso tem adentrado a igreja. O desejo do seu coração, aquilo que está dentro do seu coração, pensa firmemente, Deus vai te dar. E é aleluia para todo lado. Meu Deus, é tanto aleluia que eu nunca vi.
Eu acho que tem gente lá que, meu Deus, nunca gritou aleluia, mas grita nessa hora. A Bíblia diz: o coração do homem é enganoso. Mas eles dizem: ouve o teu coração. Quem está certo? A Bíblia. Meu irmão, você está sofrendo por quê? Eu estou sofrendo porque eu gosto de uma mulher que é casada. É isso. Lute pelo seu objetivo. Porque se ela também não estiver satisfeita com o marido dela, ela pode fazer o casamento e vocês se casam. Ora, lute por aquilo que você sonha. Lute pelo seu sonho. O coração, aquilo que está no seu coração, pensa nisso. E o que está no coração do homem pode ser isso, ou da mulher. Pode ser um desejo totalmente ilícito. Ele pode estar desejando a mulher do próximo, ou o marido da próxima. Veja que coisa terrível. E eles dizem: o desejo do seu coração, cumpra o desejo do seu coração. É mais ou menos uma coisa que alguns, tenho certeza que já ouviram: faz o que tu queres, pois nada disso é pecado. Ou seja, faz o que tu queres, pois é tudo da lei. Eles talvez não digam com essas palavras, mas dizem: faz isso que você está querendo, pois Deus não condena. Sabe quem falava isso também? Um conhecido satanista chamado Aleister Crowley. Ele foi o criador de uma doutrina chamada Telema. Telema foi uma doutrina muito comum nos artistas hollywoodianos. E esse Aleister Crowley foi conhecido como o homem mais cruel do mundo. E ele criou essa doutrina e ele tinha uma Bíblia chamada Bíblia do Diabo. E toda ela era baseada nisso: se você quer alguma coisa tal, faça, porque faz o que tu quer, pois é tudo da lei. Se você quer fazer tal coisa, faça, porque faz o que tu queres, pois é tudo da lei. Nada é pecado, é tudo da lei. Quantas vezes vocês já ouviram isso com outras colocações? Siga o seu sonho, cumpra o desejo do seu coração. Quantas vezes nós não ouvimos isso com outra roupagem? Aqui essa sociedade, né, essa Telema teve outro nome, Sociedade Alternativa. Até Raul Seixas cantou muito sobre isso. Na música Sociedade Alternativa ele cantava: faz o que tu queres, pois é tudo da lei. Mas o Senhor não diz isso. O Senhor não diz isso. Primeiro que Ele diz que o nosso coração é enganoso. E se nós seguirmos aquilo que está dentro do nosso coração, ai de nós, porque muitas vezes desejamos aquilo que é errado. Meus irmãos, nós temos uma igreja totalmente hoje desobediente. E a desobediência é tamanha que muitas vezes é exortada a abandonar a vida de pecado para se tornar santa. Muitas vezes, alguns membros se rebelam ainda mais. Eles não suportam ver a sua imagem no espelho, a sua imagem de pecador no espelho. Muitos dizem até que vão processar a igreja. Vou processar essa igreja, porque foi apresentado o pecado dele. Foi apresentado aquele pecado. A igreja trata o pecado. A igreja não pode deixar o pecado sem tratamento. É um tratamento para que aquela pessoa encontre no Senhor a redenção. Não é um pecado para punir, para maltratar. Não é um tratamento, não é uma disciplina para punir, para maltratar. É uma disciplina para fazer a pessoa voltar ao corpo de Cristo, voltar a comungar, voltar a estar com os irmãos, plenamente com os irmãos. Para tratar o pecado, a disciplina serve para isso. Mas muitos hoje se rebelam ainda mais. Engraçado, tem um livro chamado Retrato de Dorian Gray. É muito, muito conhecido esse livro, tem até filme. Dorian Gray era um jovem que no livro ele faz um pacto, e tudo o que ele faz
de solução no mundo, na vida, ele usa drogas, ele sai a fazer um monte de coisas erradas, e ele continua jovem, ele continua belo, e tudo aquilo que ele faz vai para um quadro. Se ele usa drogas das mais terríveis, ele não tem no corpo dele as marcas daquilo que ele faz, vai para uma pintura dele, para o retrato dele, e esse retrato é escondido, ele guarda, ele esconde esse retrato. E esse jovem, ele sai pelo mundo a experimentar todos os pecados, todos os deleites da carne que ele pode. E no livro, ele encontra com as pessoas anos depois, e todos ficam muito assustados. E encurtando essa história, encontram esse quadro dele, e quando vão ver o quadro, a figura que está lá é horrenda. E ele não suporta ver aquilo na frente dele, ele não suporta ver aquele quadro. Assim, muitas vezes, somos nós. Nós queremos pecar, nós queremos fazer e acontecer, mas nós não queremos ver o nosso pecado diante de nós. Aquela figura horrenda que é o nosso pecado. Nós queremos nos ver como figuras santas, ilibados, belos, santos, quando muitas vezes não somos. Isto não é uma vida santa e uma vida de espiritualidade verdadeira. A igreja hoje se comporta conforme disse o escritor em 2 Timóteo 4,3. Veja bem, porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. Ou seja, amontoarão para si pessoas conforme seus desejos. Amontoarão para si coaches espirituais. Quem não quer um para si, né? Você vai nessas igrejas de coaches espirituais, está abarrotada de gente. Todos querem um para chamar de seu, ou quase todos. Isso é terrível. Muitos dizem servir ao Senhor Jesus, mas se tal afirmação for realmente verdadeira, então estão sendo hipócritas, pois não há servo que não obedeça ao seu Senhor e às suas determinações. Nós devemos nos abster do pecado e da vida que nós vivíamos anteriormente. Nós aqui muitas vezes não temos o sentido do que é senhorio, do que é ter um Senhor. Nós chamamos Senhor, mas muitas vezes não entendemos o que é ter um Senhor. Nós somos, por assim dizer, escravos de Cristo. Ele é nosso Senhor e a sua palavra para nós é uma ordem. E o que diz o texto que nós lemos? Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente, na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também, vós mesmos, em todo o vosso procedimento. Muitas vezes nós temos aquela atitude da mulher de Ló, de ficar olhando para trás da nossa vida anterior. O texto de Provérbios 26:11 fala de uma figura muito dura para nós, como um cão que retorna ao seu vômito. Nós temos feito isso, muitas vezes. Voltamos à nossa vida anterior, aos nossos pecados anteriores. Voltamos a fazer tudo o que fazíamos antes. Meus irmãos, se nós entendemos a palavra do Senhor e não obedecemos a palavra do Senhor, nós não estamos tendo uma vida de santidade. Pois uma vida de santidade não consiste apenas em entender a palavra do Senhor. Não é apenas o apego à letra da lei. Eu consigo recitar aqui vários textos bíblicos.
Você precisa viver o texto bíblico. Você precisa exalar o texto bíblico. Você precisa mostrar o texto bíblico na sua vida. Que Deus tem misericórdia de mim, primeiramente. Nós precisamos mostrar a Bíblia, e eu digo isso com muita frequência. Aquilo que nós pregamos aqui, precisamos mostrar sem palavras. Isso, sim, é ter uma vida de santidade, entender o que o Senhor diz, obedecer a palavra de Deus. Em terceiro lugar, nós queremos apresentar um modelo de santidade que nós devemos seguir. E onde nós encontramos esse modelo de santidade? Nós vamos responder essa pergunta. Eu quero ler um trecho aqui de um livro muito bom, chamado Verdadeira Espiritualidade, de Francis Schaeffer. Esse livro aqui, ele tem uma passagem que ele me chama muita atenção. Ele diz assim: agora temos de entender também que dentro da estrutura da Bíblia, que desde a queda, tudo está sob a aliança da graça. A aliança das obras está destruída pela escolha deliberada, livre, não condicionada de Adão e Eva. Em lugar dela, pela graça de Deus, com as promessas iniciadas em Gênesis 3,15, o homem imediatamente recebeu promessa da obra do Messias que viria no futuro. Portanto, desde o tempo da queda, tudo repousa sobre a obra consumada do Senhor Jesus Cristo na cruz, não sobre nós mesmos, não em nós mesmos. Portanto, se há alguma vitória real na minha vida, ela deve ser considerada não como sendo uma vitória minha ou uma perfeição minha. Tal noção não cabe no retrato bíblico do homem, nem no tratamento de Deus conosco desde que o homem pecou. Não é uma vitória minha, é sempre a vitória de Cristo. Não é obra ou minha santidade, é obra de Cristo e a santidade de Cristo. O modelo de santidade que nós temos que seguir está no Senhor Jesus. Nós temos 3 textos em Levítico que Deus diz de maneira imperativa para o seu povo: sede santos. E de maneira imperativa é uma ordem: ser de santos. Ou seja, você tem que ser santo. Levítico 11:44, 19:2 e 27. 20, verso 7. Nós observamos que Deus exige do seu povo separação das coisas do mundo. Nós encontramos, tanto em Levítico como no texto de 1 Pedro, a exigência do Senhor para que o seu povo viva de maneira santa, diferente do procedimento adotado pelos ímpios para a condução das suas vidas. E isso é ilustrado muito bem em Efésios 5:3. Mas a prostituição e toda a impureza ou avareza nem ainda se nomeia entre vós, como convém a santos. É evidente, meus irmãos, que o Senhor, Ele entende a nossa inclinação para o pecado. Nós somos uma criatura caída, nós caímos, nós temos a inclinação para o pecado. Nós não temos a cobrança de Deus para sermos santos ou termos essa santidade que muitas vezes as pessoas querem colocar em nós. Nós somos semideuses. Não é isso, absolutamente. Ele sabe da nossa inclinação, das nossas limitações, das nossas imperfeições. Mas Ele nos exorta através desse texto de Pedro, e observe muito bem a profundidade desse texto. Ele nos exorta a sermos puros, separados e consagrados. O texto aqui no original, e nós queremos citar o texto no original apenas para ilustração.
Isso não é nenhum tipo de vaidade ou algo que vá mudar a concepção do texto ou da tradução que vocês têm, absolutamente. Quando fazemos isso na pregação apenas para uma boa ilustração e para que o entendimento do texto no original seja muito bem esclarecido e para que possamos perceber a profundidade do texto. Mas nesse texto de Pedro, observamos que quando o Senhor nos diz, sede santo, ele usa o termo agioi. Sede santos, agioi. Mas quando ele fala, como eu sou santo, muda. Ego agioi emi. Isso significa, sede santo, porque eu, e apenas eu, sou santo. O Senhor Deus entende a diferença. E Ele se coloca como modelo. Sede santo, porque eu e apenas eu sou santo. Ou seja, olhe para mim, o meu exemplo é perfeito. Siga-me, que você será santo. Talvez você não seja perfeito, aliás, você não é perfeito. Mas você me seguindo, você conseguirá seguir o modelo perfeito de santidade. A palavra de Deus é profunda. A palavra de Deus não erra. Esse mesmo termo, ego em mim, ou seja, eu e apenas eu, que Cristo usou aqui nesse texto, ou que é usado no texto de 1 Pedro, foi o mesmo termo usado por Cristo quando os soldados foram buscá-lo, que perguntaram quem é o Cristo, que ele diz, sou eu, que os soldados caem para trás. Ele diz, ego em mim, eu e apenas eu. Ele se apresenta como Deus, não é meramente eu sou, eu e apenas eu sou o Cristo. Nós temos que entender o modelo, e o modelo de santidade está em Cristo Jesus. Se nós não entendermos quem é o nosso modelo, nós nos perderemos. Se nós começarmos a olharmos para pessoas como os nossos modelos, nós nos perderemos. Por mais que aquela pessoa seja uma pessoa boa, que seja uma pessoa digna, mas o modelo daquela pessoa também deve ser Cristo, e o seu deve ser Cristo, e ambos devem seguir a Cristo. Todos nós devemos seguir a Cristo como nosso modelo de santidade. Assim teremos uma vida verdadeiramente de santidade. Efésios 1:4 nos diz, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Devemos ser santos e irrepreensíveis, porque foi ele mesmo, o Cristo, ele que é apenas ele, o nosso modelo, o nosso Senhor, foi ele que nos elegeu. Ele é o nosso modelo. Um teólogo chamado Vincent Chung, ele diz uma coisa muito interessante. Ele diz que a santificação se refere ao crescimento espiritual do crente após ele ter sido justificado por Deus. Nós devemos todos os dias buscarmos diante do Senhor essa vida em santificação, tendo Cristo como nosso modelo. Nós queremos partir para a nossa conclusão, colocando que, primeiramente, nós vemos com muita tristeza que alguns crentes usam termos como eu não sou santo. Já ouviram isso? Quando são pegos em pecado ou quando estão extremamente irritados, olha, eu não sou santo. Vou logo dizendo. Meus irmãos, o texto que está em Tessalonicenses 4:7 diz o contrário. Porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. Se você diz que não é santo, procure se santificar, a começar em mim.
Esse termo ele não deve ser usado por nós. Por mais que nós entendamos esse conceito de santo ou de santidade, nós entendemos muitas vezes errado, mas isso não é desculpa para você não se santificar no dia a dia, não buscar uma vida de santificação. Devemos buscar essa vida santificada diante de Deus todos os dias. Mas não é aqui apenas, não é no âmbito da igreja, é ali fora, é na internet, quando nós vemos uma foto que muitas vezes é atraente aos olhos. Nós devemos buscar uma vida de santificação. Quando temos o pecado diante de nós e ele se torna atrativo, uma ocasião para o pecado, quando nós temos algo que vai acontecer, que nós percebemos que vai gerar um conflito imenso, nós devemos buscar a santificação. Quando temos aquele fórumzinho da internet que tem muitas palavras, sabe, muita pornografia, que nós insistimos em entrar lá e comentar também. Quando muitas vezes, infelizmente por conta de política, nós vamos lá naquele fórumzinho e batemos no irmãozinho, nós temos que nos santificar ali também. Quando vamos muitas vezes no site do time contrário, caçoar do time lá que perdeu, e fazemos chacota de maneira extremamente ímpia, a palavra é essa. É nesse momento, não é quando estamos cantando aqui, te adorarei. Aí é fácil, meu irmão, muito fácil. É lá, naquela hora, quando passar ou aquela mulher ou aquele homem te olhando, que é uma ocasião para o pecado, é ali que você deve buscar a santificação. Deve entender que você leu a palavra de Deus e ela te ordena, sede santos, que você, a partir daquele momento, deve entender, eu tenho que obedecer. E que se você disser, meu Deus, como é que eu vou obedecer? O modelo é Cristo. O modelo é Cristo. Sabe o que Cristo teve que obedecer? A morte de cruz. A morte de cruz. Eu tenho certeza que o pastor Zacarias pregou muitas vezes sobre a cruz. E a dor que Cristo sentiu. Foi isso que ele precisou obedecer. E eu e você, meus irmãos, só precisamos obedecer. Muitas vezes uma livrada de olhar, uma abstenção numa discussão inútil. É aí nesse momento que nós devemos buscar a santificação. É nesse momento. O texto que se encontra em Tessalonicenses, eu vou pedir que os irmãos abram. Tessalonicenses 4, dos versos 3 a 6. Vamos ler juntos esse texto? 4, de 3 a 6. 1 Tessalonicenses 4, 3 ao verso 6. Leiamos. Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com desejo de lascívia, como os gentios, que não conhecem a Deus, e que nesta matéria ninguém ofenda, nem defraude seu irmão, porque o Senhor é contra todas estas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, é o vingador. Esse texto é muito claro. Queremos concluir a nossa meditação desta noite
fazendo um pedido, mas esse pedido não é meu. Esse pedido é do apóstolo Paulo. Eu vou usar as palavras dele, não as minhas. Eu vou usar o que está no texto e não o meu. Minha palavra não significa nada, a de Deus significa tudo. E eu queria muito que a igreja ouvisse esse pedido, porque ele provém de Deus, ele não provém de mim. Finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que como de nós recebestes, quanto à maneira porque deveis viver e agradar a Deus, e efetivamente estáis fazendo, continueis progredindo cada vez mais, porque estáis inteirados de quantas instruções vos demos da parte do Senhor. E o texto continua. Eu espero que a igreja tenha entendido tudo isso que foi pregado e que possamos buscar uma vida de santidade diante do Senhor. Senhor Deus, nosso Pai, nós te agradecemos por esse momento que meditamos juntos na Tua Palavra, que diante de Ti, Senhor, que é o Deus desta palavra, que és o Senhor deste povo, Tu, ó Pai, que é o supremo pastor deste rebanho, Senhor Deus, a qual foi confiado ao reverendo Zacarias, que neste momento está em sua residência por conta de recuperação de saúde. Que todos nós, como teus servos, ó Pai, possamos ter entendido, Senhor Deus, que devemos buscar uma vida de santificação. Mas não santificação como o mundo entende, santificação externa, santificação de aparência, santificação para outras pessoas verem, mas verdadeiramente santificação interior, diária, diante de Ti, aquela, Senhor Deus, que buscamos no momento mais íntimo da nossa vida, Senhor Deus, aquela que buscamos quando estamos sozinhos, aquela que buscamos diariamente, quando confrontamos o nosso pecado, quando sentimos, ó Pai, que estamos fracos, que nós possamos olhar o modelo, Senhor Deus, perfeito que és Tu, ó Senhor. Teu Filho amado Jesus Cristo é o modelo que devemos seguir. Ele, Senhor Deus, sim, é o nosso modelo de vida em santificação. Que nós possamos, como o texto nos disse, buscar essa vida. E como exortou aqui o texto, Senhor Deus, possamos buscar continuamente, Senhor Deus, progressivamente essa vida em santificação. É isso que eu te peço, a começar em mim, em o nome do Senhor Jesus. Amém.